Amém, irmãos? Graça e paz a todos. É uma verdade e ela não pode ser negada. Que a palavra do Senhor, ela subsiste para sempre. Os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? Vamos abrir comigo no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1. É o verso 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então, Tiago, ele escreve e nos exorta, para receber a palavra que o Senhor tem falado com mansidão. E a gente procura saber o que é mansidão, E cada dia mais a gente se surpreende, com a palavra mansidão. E uma das características da mansidão, um dos significados da mansidão é curvar-se, inclinar-se. Então, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, o nosso coração ele deve se inclinar na direção dessa palavra. Deve se curvar diante da palavra que nós temos recebido. E é o nosso coração que precisa ser submetido a essa experiência. De quando nós ouvimos, nós nos inclinamos. Nós entendemos que a palavra é do Senhor. Não podemos simplesmente ser como ouvintes, acostumados, que acham que a palavra de Deus é bonita, é gostosa de se ouvir, é preciosa, mas o coração nunca se dobra, o coração nunca se rende. E se isso não acontecer, a segunda parte, que é salvar as nossas almas, não vai acontecer. Porque a obra do Senhor é a obra do Espírito, e nada é por força, nada é por violência. Então nós devemos nos atentar para isso. Quando ouvimos a palavra, nós precisamos de uma submissão. Eu coloquei aqui uma submissão voluntária à vontade de Deus. A palavra, irmãos, ela expressa a vontade do Senhor. Então o nosso coração ele tem que estar disposto, ele deve estar nessa disposição de se render, de se curvar à palavra do Senhor dos Senhores. O Senhor, ele fala: aprendei de mim que sou manso e o quê? Humilde de coração. Por quê? Porque Jesus foi um filho que tinha um coração dobrado diante do Pai. Jesus foi um filho que se curvava diante da vontade do Pai. Jesus, ele voluntariamente se submeteu a toda a vontade do Pai. E o Pai pôde cumprir na vida dele todas as coisas. Então Tiago fala, nos lembra, olha, recebei com mansidão. Será que nós temos recebido, curvando o nosso coração diante da palavra que o Senhor, ou nós temos sido somente apreciadores da palavra? Ou simplesmente nós só temos achado a palavra bonita? Irmão, parabéns, foi uma boa palavra. Então, meus amados, o tempo que nós estamos
O tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito grave, muito sério. E que somente a palavra de Deus, ela pode nos preservar do mal que assola a cada dia. O Senhor diz lá em Mateus que é para nós não andarmos ansiosos. Por que ele fala? Ele explica. Basta cada dia o seu mal. Cada dia, irmãos, que passa, o mal se apresenta de uma forma diferente. E somente a palavra do Senhor poderá nos preservar, como eu já disse, mas também nos dar percepção e discernimento espiritual para passar o dia mal. Nós vemos e observamos que o povo de Deus, infelizmente, tem andado distraído com muitas coisas. O povo de Deus não tem parado perante o Senhor, não tem se dobrado os seus joelhos e o seu coração diante do Senhor, como naquela experiência de Marta e Maria. Não basta só recebê-lo na nossa vida como casa de Deus, mas o importante é se dobrar, é se curvar, é se render diante da sua palavra. E o que está precisando nesse tempo, irmãos, é parar diante do Senhor. É parar diante da palavra de Deus. O Senhor tem falado para ser diligente. O Senhor tem falado para atentar para as coisas que temos ouvido. Para de tempo algum o nosso coração não se desvie. O nosso entendimento não se desvie. Nos envolvendo ou nos embaraçando com outras coisas que não seja a palavra de Deus. Devemos nos envolver com a palavra do Senhor. Vamos abrir em Timóteo, no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, se nós queremos e se nós desejamos ser um povo, irmãos, um povo ainda menor, um povo ainda pequeno, um povo ainda fraco, mas mesmo assim, se nós queremos ser cheios da palavra, devemos reter ela na nossa vida, mas antes de reter, nós temos que buscar a palavra da vida. Nós temos que ter a visão correta do verbo vivo. Nós precisamos ter a visão de Deus para com a sua palavra. Porque a palavra do Senhor não é comum, irmãos. Ela é uma palavra especial. Uma palavra que vem dos céus. A palavra viva. O verbo que diz lá em João, o verbo que se fez carne. E habitou aonde? Entre nós. E habitou entre nós. Não só habitou entre nós, como ele está entre nós. Como ele vive entre nós. Também como ele fala conosco. Através do seu Espírito Santo. Então devemos sim dar o valor necessário a palavra de Deus. Muitas vezes nós ouvimos a palavra e ela não pode operar na minha vida porque eu não a recebo como ela é na verdade, como diz Paulo, como palavra do Senhor. Eu não me curvo, irmãos. Nós precisamos nos curvar. Nós precisamos nos inclinar diante da palavra de Deus.
as coisas nos incomodam, as notícias que vêm até nós nos incomodam por ver injustiças, né, de várias formas. Eu estou falando em relação à igreja, em relação à vida de alguns. Mas por que isso nos incomoda? Porque ainda a palavra de Deus, ela não está contida dentro de nós. Porque se nós estamos firmados na palavra, essas coisas não podem nos inquietar. Paulo falou, melhor dizendo, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor. E essas marcas foram feitas numa entrega à palavra do Senhor e com o tempo. Então a igreja precisa trazer essas marcas que é produzida pela palavra de Deus, para que não haja em nós um coração inquieto com coisa alguma. Antes o nosso coração seja agradecido a Deus por podermos passar por tantas coisas, por ter o privilégio de não só crer, mas também padecer por Ele, pela palavra do Senhor. Irmãos, no mundo há muitas vozes, como diz lá em Coríntios. Paulo falou aos Coríntios, lá no mundo tem muitas vozes, e todas elas têm um para quê, têm um propósito. Muito mais a palavra de Cristo, irmãos, que é um propósito eterno, que está operando em nós, trabalhando, limpando, nos amadurecendo, nos quebrantando, nos salvando. E muitas vezes é de nós mesmos. E nós não percebemos. Então Paulo aqui ele aconselha Timóteo. Paulo aqui ele escreve uma carta pastoral para Timóteo, para trazer uma orientação para Timóteo. Paulo tinha Timóteo como filho na fé, alguém que ele o amava muito, alguém que era precioso para Paulo e para com o Senhor. E aqui no capítulo 4 de 1 Timóteo, a partir do verso 15, medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvará, tanto a ti mesmo, como as que te ouvem. Então nós vemos, irmãos, o resultado quando nós paramos diante do Senhor, quando nós consideramos a palavra de Cristo, como ela é poderosa para fazer tanto e trazer tantos benefícios para a minha vida. Somente a palavra de Deus pode trazer os benefícios de Deus para comigo. Então Paulo diz, medita nessas coisas, medita no que tem escrito para você, gasta teu tempo naquilo que eu tenho falado, gasta o teu tempo diante do Senhor, daquele que te chamou, e você terá grande aproveitamento. Não só terá aproveitamento, mas salvará a tua vida. Salvará também a vida daqueles que te ouvem, que estão ao teu redor. Irmãos, nós precisamos da palavra. Nós não podemos nos insurgir contra a palavra de Deus. Nós temos que nos colocar e ter um posicionamento contra o nosso coração rebelde. Submissão voluntária. Submeter à vontade de Deus com uma boa consciência. Se inclinar, curvar-se. A nossa cerviz, ela tem que ser quebrada, irmão. Quebrada diante da palavra. O Senhor viria com uma unção que despedaçaria o jugo do nosso pescoço. A palavra tem que quebrar esse jugo do nosso pescoço para
nos dobrarmos o nosso coração diante do Senhor. Não podemos ir com a multidão. Devemos ir ao Senhor. Vamos abrir em Tessalonicenses, irmãos. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste, não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Tem uma condição para a palavra de Deus operar em mim, irmãos. Qual é essa condição? Vê-la como é na verdade, como palavra de Deus, não como palavra de homens. E crer nessa palavra. Eu recebo crendo. Ah, não foi o homem que falou comigo, mas foi Deus. E ela aí vai operar na minha vida. De que forma? Da minha forma? Da forma dela. A palavra, você sabia que a palavra tem uma forma? A forma de Deus. E quando nós a recebemos, fazendo separação, não é palavra de homem, mas sim na verdade como ela é, palavra de Deus, ela vai operar em mim. O que está no coração do Senhor. Nós vamos sair de uma vida só de palavras e nós vamos entrar numa vida de experimentação da palavra. A palavra passará a ser vida em nós. A palavra passará a nos movimentar. O Paulo, ele diz assim, eu, impulsionado pela palavra de Deus, fui levado a tal cidade, fui levado a tal lugar. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, porque a palavra de Deus o movimentava, o dirigia, o levava para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, ou não levava a lugar nenhum. Ele vivia pela palavra. Então, se nós queremos e confessamos que vivemos em Cristo, então nós temos que trazer a palavra na nossa vida, como nosso norte, como o salmista no Salmo 119, verso 105, se eu não me engano. Vamos abrir Salmo 119, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então o salmista ele experimentou que a palavra de Deus ela que deveria movimentá-lo, dirigir os seus passos, conduzir a sua vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Irmãos, a palavra de Deus. O nosso coração precisa ser cheio da palavra do Senhor. Paulo fala que a palavra de Cristo abunde em vossos corações, ou esteja em vossos corações abundantemente. O salmista, no Salmo 45, também relata, Salmo 45,
Todos acharam? Salmo 45? Verso 1. O meu coração ferve com palavras boas, ou de boas palavras. Falo no que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Então, do que o coração do salmista falava? Meditava. O que tinha no coração desse salmista, irmãos? O coração dele fervia por quê? Por quem? Pela palavra de Deus. E com isso ele expressava algo como se ele fosse um destro escritor. Um escritor de experiência. Porque ele era cheio da palavra do Senhor. O verso 2 diz assim: mas ele falava somente naquilo que tocava ao rei, referente ao rei. Ele não falava de outras coisas. Do que nós temos falado? Do que a nossa boca tem falado? O que tem saído dos nossos lábios? O que a nossa língua tem falado no nosso dia a dia? O que tem sido o meu assunto, irmãos, quando eu abro a boca? Você conversa com tal pessoa, ela fala de enfermidade. Você conversa com outra pessoa, ela só fala de política. Você conversa com outra pessoa, só fala de futebol. Só fala de necessidade, só fala de problemas. Por quê? Ao segredo, o coração não ferve de boas palavras do Senhor, do Rei dos Reis. Ela vai dar o que ela tem, mas a igreja precisa dar o que ela tem. A vida desse rei dos reis. E no verso 2, o que diz aí? Tu és o mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. E com isso, irmãos, nos traz a revelação do Filho de Deus. Com isso nos traz, os nossos olhos são abertos para vermos a natureza do Senhor, como Ele é. Aqui o salmista disse, olha, tu és o mais formoso, porque os seus olhos foram abertos para ver a formosura do Rei e perceber o quanto o Pai o abençoou, mais do que todos os irmãos. A igreja precisa ver o Senhor, o quanto Ele é belo. Aí nós cantaremos, aí nós entoaremos louvores espirituais ao Senhor. Não cânticos produzidos pelo coração do homem, onde estão vendendo, ganhando milhões de dinheiro, de reais, em cima dessas músicas. Nós daremos ao Senhor ocultamente o louvor que é devido, e no meio da congregação cantaremos ao Senhor, porque é o Senhor, é o Rei dos Reis que louva o Pai no meio da congregação, irmãos, através da igreja. Queremos ser participantes dessa experiência, ao qual o Senhor pode nos tomar e levantar as nossas mãos, abrir a nossa boca em adoração ao Pai. Mas nós precisamos estar com o nosso coração cheio da palavra, fervendo pela palavra do Senhor, não chorando por quem não quer, irmão. Deus escolheu um povo miserável, menor, mas Ele fez desse povo uma nação santa, um povo adquirido para anunciar as suas virtudes desse rei. Então, meus amados, precisamos nos curvar diante da palavra. Curvar o nosso coração diante da palavra. Hoje há um clamor no coração do Senhor.
Hoje há um clamor no coração do Senhor. Temos ouvido o Espírito Santo na igreja. E quem fala? De quem são as palavras do Espírito Santo, irmãos? Como diz lá no livro de João. É de Cristo. Porque ele não falará de si mesmo, mas falará conforme vai ouvir do Senhor. Nós precisamos, irmãos, conhecer, ver a beleza do Senhor. Mas somente a palavra de Deus, ela pode descrever a beleza do Senhor. Lá no profeta Isaías, se eu não me engano, capítulo 9, Isaías capítulo 9, Isaías traz ele anuncia o nascimento de um menino. Um menino vos nasceu. Quem que é esse menino? Cristo. Esse menino que nasceu. Isaías 9, a partir do verso 6. Porque um menino nos nasceu, esse menino é o Rei dos Reis hoje. Um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, pela palavra, Isaías teve o conhecimento do nascimento do Salvador, mas também quem era esse Salvador? Foi através da palavra manifestada na vida daquele profeta, que mostrou para ele que ele seria o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Que ele reinaria para sempre, foi através da palavra manifestada na vida dele. E é assim que o Senhor nos traz o seu conhecimento. Quando nos enchemos da sua palavra. Porque a palavra do Senhor, ela nos aponta para uma pessoa. Para o Filho de Deus. Jesus veio para cumprir e cumpriu toda a Escritura. Nele foi cumprido todas as coisas. E nós precisamos ir a Ele. Para ter o quê? O seu conhecimento, a sua revelação. Quem é esse rei para nós, irmãos? Quem é esse rei? Senão nós seremos um povo acostumado. Um povo acostumado. Lembra do sogro de Moisés? As maravilhas que tinham acontecido no meio do povo tinham chego até ele. Mas nada foi mais precioso do que ouvir da boca de Moisés o que o Senhor fez no meio deles. Nada mais é precioso quando nós experimentamos a palavra. Nada é mais valioso quando conhecemos, quando a palavra está nos trazendo a revelação do Filho. Jó, ele disse assim: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora de caminhar contigo. Então isso, irmãos, é sublime quando temos a revelação de caminhar com o Senhor. Então por isso precisamos ouvir que Tiago disse,
recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, porque ela é poderosa para salvar nossas almas. A luta é pelas nossas almas, e só pela palavra de Deus ela pode ser salva. Ela pode encontrar o seu lugar novamente, na sujeição, no comando do Espírito. Aí nós teremos vida e vida em abundância. Vida em abundância. Então, Isaías, ele, pela palavra, que o profeta tinha a palavra manifestada na vida dele. Vamos abrir no Salmo 39. O nosso coração, irmão, escute, o coração de muitos tem esfriado, o coração de muitos tem se tornado frios diante do Senhor, diante da sua palavra, porque não medita mais na palavra do Senhor. A palavra de Deus, diz o profeta Jeremias, que a palavra de Deus é como fogo. Então a palavra de Deus ela é poderosa para nos aquecer, nos avivar. Irmãos, não é a notícia externa que nos aviva, é uma experiência interna com o Senhor que nos aviva. E não é esse avivamento, como estão falando por aí. É o avivamento da palavra no teu espírito, te levando a um comprometimento com ela primeiramente. Você se curvando a ela, você recebendo dela, você sendo transformado dia a dia na imagem do Filho de Deus. Isso é avivamento, irmão. Trazer a vida onde havia morte. Salmo 39, verso 3. O esfriamento é falta de meditar na palavra. 39, 3. Esquentou-se-me o coração dentro de mim, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta o quanto sou frágil. Então, irmãos, se eu não medito na palavra, se eu não dou lugar da palavra na minha vida, eu sou um homem forte, independente, não preciso da igreja, eu traço e conduzo o meu próprio caminho. Agora, se eu dou lugar à palavra de Deus da minha vida, a primeira coisa que ela vai operar é me tirar do esfriamento. O esfriamento é quando eu ando fundamentado nas minhas ideias, irmão, na minha própria vontade, no meu próprio interesse das coisas. Mas quando eu dou lugar à palavra, ela começa a aquecer o meu coração. Aquecer o meu coração. Aquecer a minha vida. Começa a me trazer entendimento. O quanto eu sou fraco, frágil, dependente. E a cada dia mais, quando a palavra toma forma em mim, mais frágil, mais fraco eu sou, mais dependente eu sou da palavra. Porque a força está na palavra de Deus, nunca está no meu braço. A força do meu braço é limitada. Triste é o homem que confia na força do seu braço. Maldito é o homem que confia na força do seu braço. Mas bem-aventurado o homem que dá ouvidos à palavra de Deus, que se curva diante da palavra do Senhor, irmão. E o Senhor tem repartido com a igreja a sua palavra. O Senhor não tem medido esforços para falar conosco.
Por isso que o combate externo tem sido grande. Por isso que a opressão externa tem sido grande. Por isso que a ameaça externa tem sido grande. Mas vamos dizer como Pedro falou, nos importa é obedecer a Deus e não aos homens. Importa é obedecer a palavra de Deus, mas isso você tem que falar para você, ó. Alma, importa obedecer a Deus e não a você. Porque muitas vezes a nossa vontade, a nossa vontade, ela nos tira do caminho do Senhor. Ela nos tira do propósito do Senhor. O Senhor exorta os profetas lá em Isaías, exorta os sacerdotes, porque eles se embebedaram. Eles se envolveram com bebidas fortes. E seus sentidos ficaram confusos. Bebida forte, irmãos, não se refere somente a um líquido misturado com álcool ou com qualquer outra coisa que causa dano físico na vida da pessoa, que tira o senso. Mas também pode ser as suas próprias ideias, os seus próprios pensamentos que te tiram do caminho. E o Senhor disse, vocês andam errados na visão. Vocês estão na visão, vocês são sacerdotes, vocês são profetas, mas vocês estão andando errados na visão, porque se embriagaram consigo mesmo. Isaías 28, pois os irmãos conferem lá, se realmente é Isaías 28. É Isaías 28, verso 7. Então, quando nós saímos da visão, quando nós deixamos, melhor dizendo, vou melhorar a colocação, quando nós deixamos a palavra, quando nós não damos ouvidos à palavra, quando nós não nos curvamos à palavra, quando nós não nos rendemos à palavra, nós, irmãos, andamos no nosso próprio caminho, achando que estamos na visão de Deus. Mas estamos andando errado nessa visão. A visão de Deus, ela tem uma forma correta. Pela palavra. Em obediência à palavra. Não tem outra forma de andar na visão, se não ser em obediência, irmão. Jesus foi obediente até quando? Até se sentir ameaçado? Foi isso? Jesus foi obediente até a morte. E morte de cruz. E vou falar para os irmãos, a cruz dói, irmãos. A cruz dói. Aqueles pregos dói. É uma morte sufocante. É uma morte dolorida, mas é necessária. Para salvar nossas vidas, para nos encontrarmos o caminho do Senhor, para desfrutarmos do gozo que há depois da cruz. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Então, hoje, irmãos, é cruz, mas amanhã é um gozo eterno. O gozo está depois da morte. E vem a ressurreição. Então a palavra de Deus, ela é poderosa para nos pôr no bom caminho, quebrantar o nosso coração, limpar o nosso coração como água limpa. A palavra de Deus, irmãos, é uma água limpa que nos limpa. Ela nos purifica. Ela nos põe num caminho reto. Ela é vida para aqueles que a acham. O salmista também, Isaías, diz: ouvi a vossa alma, viverá. Quando nós submetemos a nossa vida, os nossos ouvidos, mas o ouvido do nosso coração, nós encontramos a vida.
encontramos a vida. Amém? Você crê nisso? Em Hebreus capítulo 1, verso 1, diz uma coisa muito séria ali. Como toda a palavra de Deus é séria e grave. Quem tem falado com você? Quem tem falado comigo? Quem tem falado, irmãos, nesses últimos dias? Será que é alguém desinformado? Será que é alguém que não conhece que tem falado conosco? Quem tem falado conosco? Hebreus capítulo 1, verso 1. Estou falando dessa forma para que os nossos corações, irmãos, encontrem o temor do Senhor. O profeta Abacuque, ele fez uma oração maravilhosa. Ouvi a tua palavra e temi. Toda reunião, todo encontro da igreja, nós precisamos sair com temor, porque nós ouvimos ao Senhor. A palavra de Deus precisa ser temida. Ouvir a tua palavra e temida. Por quê? Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo... Quem tem falado com a igreja? Então, quando nós não ouvimos a palavra, nós não ouvimos o Filho. Em Apocalipse, diz que ele se chamará a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Amém? O Senhor é a palavra viva de Deus. Então, irmãos, vamos receber a palavra do Senhor com mansidão, com o coração inclinado, com o coração rendido, com o coração curvado, com uma submissão voluntária à vontade do Senhor. Então, é o Senhor falando comigo, é o Filho falando comigo, então eu me curvo voluntariamente e obedeço. Porque se você, de alguma forma, for consultar a tua carne, os teus próprios pensamentos, você vai dizer, não, foi uma boa palavra. E você vai engavetá-la na gaveta. Você vai pô-la na gaveta. Daí você vai ouvir uma palavra de um irmão lá do outro lado do mundo. Nossa, que palavra boa que aquele irmão falou. E de fato é uma palavra boa. Mas ela também não vai operar na tua vida. Porque você escondeu na gaveta aquela palavra que o Senhor disse cara a cara com você. O Senhor falou acerca de Moisés e deu testemunho acerca dele. Eu falava com ele face a face. Então, irmãos, vamos ser sábios, dando ouvido ao Senhor que tem falado conosco diariamente. De repente não é aquela palavra de profundidade, né? Mas é a palavra necessária. Porque tem palavras, irmãos, que é tão profunda, que é tão profunda, que é tão profunda que a gente não entende. E o Senhor disse, aprendei de mim que eu sou manso e humilde. Senhor, palavras claras. Amém? Vamos orar? Nessa manhã,
Dá uma oportunidade para o Senhor. Como Lídia. Os irmãos lembram da experiência de Lídia? Vamos abrir em Atos. Atos capítulo 16, verso 14. Atos 16, verso 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Olha que obra maravilhosa no coração de Lídia, ouvindo a palavra. Ela ouvia, diz aqui que nos ouvia, ela estava atento ao discurso de Paulo, de quem estava ali com ele, e ela se rendeu ao Senhor, foi batizada. Não só ela, como toda a sua casa, irmãos, foi ganha, se rendeu ao Senhor. Olha a palavra que ela disse: se haveis julgado que eu seja, o quê? Fiel ao Senhor. Olha só que... Será que nós teríamos essa ousadia de chegar para um irmão mais velho e falar isso? Será que nós temos coragem disso, irmão? Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa. Olha que prova, né? É isso que a palavra de Deus faz na nossa vida, irmãos. Sem a palavra de Deus, nós não temos um coração fiel. Nós não podemos desviar da palavra. A palavra ela tem que estar todos os dias no nosso coração. Ela que produz em nós um coração fiel e agradável, que atrai o coração para a nossa intimidade, que é a nossa casa. Então, irmãos, é a palavra de Deus. A última palavra é a palavra do Senhor. É ela que vai permear o nosso coração. É ela que vai ver se o meu coração é fiel ou não. Não sou eu. É ela que vai aprovar. É ela que vai também reprovar. Mas é a palavra do Senhor. Senhor Deus, queremos essa manhã nos submeter e nos render e nos curvar à santa palavra do Senhor. Se o nosso coração, alguma presunção própria, alguma ideia, algum caminho que nós fizemos, que nos desviou, Senhor, tem misericórdia, quebranta o nosso coração, nos torna a voltar, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, a render a nossa vida, Senhor, todos os dias. Graças te damos nesta manhã, pela palavra do Senhor, que a Tua palavra tenha livre curso no nosso meio, que a Tua palavra ela venha produzir o que está no Teu coração, que a Tua palavra venha romper as fortalezas, quebrantar essas fortalezas, trazer liberdade ao povo, Senhor. Liberdade à nossa vida. Te damos graças esta noite pela palavra santa do Senhor. Te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Louvado seja o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.